A primeira foi mulheres presentes na presença do rei, primeira parte. E este é mulheres presentes na presença do rei, segunda parte. Então nós vamos estar ministrando debaixo desse tema. E eu falei no primeiro culto, só vou falar agora novamente, porque esse tema veio para mim dentro de um tempo de representatividade, de representação. Nós sabemos que no mundo espiritual, as coisas ocorrem muito por representação, por simbologia, por tipologia. E aqui na tipologia ou na simbologia, mulher, nas escrituras, mulher representa, na tipologia, representa a igreja. Então, onde tiver mulher na Bíblia, nas escrituras, representa a igreja. Eva representa a igreja. Esther, que falamos no primeiro culto, representa a igreja. Então nós vamos caminhando, sempre vai ter uma mulher representando a igreja, ela representa a igreja. É a lei da representatividade, ou da representação. E aí em 1 Samuel, no capítulo 2, nós vamos ler uma oração famosa. É uma oração, mas nós vamos ler a oração desta mulher. Ela é mais uma mulher que nós vamos falar hoje. Que a bênção da revelação seja conosco, seja contigo. Nós já oramos e queremos que essa revelação ela multiplique como uma sementeira bendita na tua vida, na minha vida, na nossa. Então vamos decolar? Tema: mulheres presentes na presença do rei, segunda parte, 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler a oração de Ana. Depois, hoje eu vou pregar nessa ministração de trás para frente. Então vamos começar pela oração de Ana, que diz assim: então Ana proferiu esta oração. Então a oração de uma mulher: o meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez, passado. Eu ando de cabeça erguida, presente. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, presente. Pois me alegro na tua salvação, que já foi feita no passado. Então ela começa a sua oração e ela vai fazendo dessa maneira. Aí eu vou ler de novo o texto, sem ficar interferindo. O meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Então Ana está exultada, ela está numa alegria imensa. Ela está alegre, ela está fazendo uma oração com uma alegria no espírito profunda. Mas ela segue a oração. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Na oração ela está dando para Ele o reconhecimento de quem Ele é. Você vê que no verso 1 ela começa a dizer que o coração dela estava alegre no Senhor por causa do que Ele fez. Mas no verso 2 ela está exaltando Ele por quem Ele é. Então ela vai falando da pessoa, que não há ninguém santo como Ele, ninguém. Verso 3: não multipliqueis palavras altivas, e nem brote dos vossos lábios a arrogância. Está dando um conselho para nós. Pois o Senhor é Deus sapientíssimo, ou seja, dono de toda a sabedoria. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Cabe a Ele, não seja juiz. Então ela na oração, ela está orando. É a oração de Ana, ela está orando. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. É uma afirmativa, porque agora ela já sabe o que ela é capaz de fazer, sabe quem Ele é, e ela está afirmando e dizendo assim: os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Então quem é fraco é revestido de força nesse tempo, mas os poderosos têm o arco quebrado. Verso 5: os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e à sepultura, e
da morte ele resgata, ou seja, ele tanto mata quanto ele ressuscita. Tanto ele mata quanto ele ressuscita. Ela está dizendo, ele é detentor de todo o poder. O homem tem medo de muitas coisas, que é capaz de tirar a vida, de fazer isso. Ele, na oração de Ana está claro, ele é aquele que detém o poder de dar ou tirar a vida. Ele pode fazer tudo o que ele bem entender. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Por quê? Porque ele é dono do ouro e prata, então ele transfere do jeito que ele quer, como foi na primeira ministração. Ele humilha e ele exalta, então ele sabe humilhar quando tem que humilhar e sabe exaltar quando é para exaltar. Então ele exulta, e ele humilha e ele exulta. Ele ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas ele faz ressurgir o abatido. Parece que já virou cinza, parece que já acabou. Ele fala, pois é, da cinza ele faz ressuscitar. Ele levanta das cinzas, ele faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com os príncipes, e lhes concede um lugar de honra. Ué, mas não era pó, um necessitado, não era cinza? Pois é, ele tira da cinza e faz assentar com os príncipes, e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Então ela está orando, ela não está falando com ninguém, está orando, está fazendo a sua oração. E ela diz mais, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porque não é pela força que o ser humano vence. Quem pensa que consegue alguma vitória pela força do braço, está redondamente equivocado. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que ele faz por mim e através de mim. Ela está dizendo assim na sua oração. Na oração dela está expressando verdades. Está inspirada, ela está orando inspirada, e ela vai dizendo assim, verso 10, os que lutam contra o Senhor serão pulverizados, o Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Presta atenção no fim desse texto, dará força ao seu rei, rei está minúsculo, e exaltará o poder do seu ungido, maiúsculo. O rei somos nós, o ungido é Cristo. Então ele está dizendo, ele dará força ao rei, e exaltará o poder do seu ungido. Vai exaltar o poder. Então ele dá força para mim, ele dá força para você, e tudo que eu atuo na força dele, a glória vai para o ungido, vai para Cristo. Verso 11 diz assim, então Eucana retornou para casa em Ramá, e o menino porém ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Amém. Essa aqui é a oração da famosa Ana. Ana orou. É a oração de Ana. Então Ana, ela abre o coração, ela se derrama numa oração, com um coração totalmente aberto a ele, escancarado, por isso que ela está exultando numa alegria, orando. Ela foi, nesta oração, ela foi ao templo para levar o seu filho, ela consagrou seu filho e foi entregar Samuel. Ana é mãe de Samuel e foi levar ele embora. Foi levar para o templo, porque se consagrou tem que dar para Deus. Ela consagrou, quando desmamou, levou para o templo. E quando leva ao templo, então ela brota uma oração, explode nela, e ela exulta de alegria, porque agora ela tem um filho, ela era estéril. Então, na representatividade, mulheres presentes na presença do rei. Na representatividade, Ana representa uma igreja também. Ana representa uma igreja que não consegue gerar. Uma igreja que não tem a capacidade de gerar, e ela geme. Quem não gera, geme de dor. Não dor de parto, dor da esterilidade, ela não gera. Ana está gemendo porque não gera. A história de Ana antes da oração é uma mulher, ou seja, ela representa uma igreja que não consegue gerar nada, não tem bênção, não gera nada, ela não consegue gerar, é tida como maldita, é mal falada, é zombada, é humilhada. Penina, a outra esposa de Eucana, que é o marido dela, Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não.
Então Penina humilhava Ana, pisava em Ana, zombava de Ana, falou: você é estéril, você não era capaz de dar nenhum filho para Eucana, e zombava dela. Ela era tida como maldita. Essa mulher vivia com o semblante caído, ela vivia triste, ela vivia amargurada, ela vivia infeliz. Ana, essa é a história da Ana. Ana, ela vivia nesse contexto de dor, nesse contexto de sofrimento, como muitos hoje, talvez seja assim, nessa condição, uma igreja que não gera mais. Você olha para si mesmo e sente alguém que não está gerando mais nada, está deprimido, ou ansioso, ou estressado, ou sei lá, só sei que não gera. A ansiedade, né, aquele excesso de futuro, e fica ansioso pelo que vai ser, o que vai acontecer. Aí, como não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, mas no presente está difícil, aí fica estressado, porque se a ansiedade é excesso de futuro, o estresse é excesso de presente, enquanto depressão é excesso de passado, e junta isso dentro do coração de uma pessoa, e aí ela deprime, ela se explode, ela não sabe o que fazer. É Ana. Ana está assim, ela não tem futuro, ela não vê futuro, mulher estéril, não consegue gerar, só é humilhada. Você conhece alguém assim que parece estar no reino, é do povo de Deus, mas só vive humilhado, só vive sofrendo, só vive arrastado, só vive gemendo, não gera nada. Além de não gerar nada, o próprio irmão, a própria Penina, que está no contexto de irmã, de povo, de nação, zomba dela. E ela sofre, e ela faz uma coisa que nós temos que fazer. A primeira ministração hoje foi sobre Esther, que entra na presença do rei. Por isso, mulheres presentes na presença do rei. Ela chega num ponto que ela vai fazer o quê? Ela vai entrar na presença do rei. O Espírito Santo está nos ensinando, nos dirigindo, nos constrangendo, nos deixando constrangidos, para entrar na presença dele. Por quê? Porque não há outra saída. Você que anda meia boca na oração, você de casa que está meia boca na oração, toma atento, vai orar, começa a ter uma vida de oração. Pega o teu devocional que você lê lá um versículo ou meio versículo, ora, aproveite e ora. É preciso, a igreja precisa entrar na presença do rei, ela precisa entrar na presença dele. É urgente o apelo do Espírito Santo para que a igreja ore, porque o único meio de alterar qualquer geografia, qualquer histórico, qualquer situação, é orando. Tudo que você não conquistar na oração, você não vai conquistar em lugar nenhum mais, isso eu garanto para você. Tudo que não se conquista no joelho, na oração, na entrega, na intimidade, falando com Ele, buscando a Ele, não haverá conquista em lugar nenhum. E quando conquista, se desfaz como poeira. Porque a conquista sem ser nele, ou com Ele, ou para Ele, não vigora, não vinga, não funciona. Então Ana representa uma igreja estéril que não tem um filho, ela não consegue gerar, por isso sofre. Mas um dia ela vai entrar exatamente na presença do rei. Veja aí no capítulo 1, vira a página, se está no 2, vai para o 1. Se não quiser, se acompanha por aqui. Veja um pouquinho da história dela antes daquela oração. Diz assim, 1 Samuel capítulo 1, verso 8. Então Eucana, meu marido, diz assim, seu marido, então Eucana, seu marido, lhe indagava, perguntava para ela: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que você não come, Ana? Por que você não se alimenta, Ana? O marido dela, ele amava ela, mas ela queria um filho, e ela não comia. Uma pessoa que não come, está debilitada, está com baixa estima, está com baixa imunidade, está baixo em tudo, porque ela não come, está triste. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Ele está tentando consolar ela, está tentando falar com ela, mas ela é inconsolável, ela não come, ela está muito mal. Por ser estéril, mais de 20 anos e não consegue gerar filhos. Quanto tempo você sente estéril espiritualmente e não consegue gerar nada? Quantas pessoas nos vendo aí, talvez está se sentindo nessa hora, estéril, vai para a oração, ou não ora mais, ou não lê mais, ama ao Senhor, ama, mas não consegue mais nada, e se sente tão infeliz, nem come direito.
E aí essa é a situação dela. E ele vai dizendo para ela dessa maneira. Aí olha o verso 10. E com a alma profundamente sofrida, ela chorou muito. Mas tem um E aí, ó. Ela fez duas coisas. Ela pode ter chorado, mas ela orou ao Senhor. Ela chorou muito e orou. Ela não só chorou, ou seja, ela não só ficou murmurando, lamentando, ela não só ficou se entristecendo com lamúria, não. Ela chorou muito, mas ela também orou. Ela se aprofundou, com a alma profundamente sofrida. Ela chorou muito e orou. Ela orou com a alma sofrida. Ela está com uma dorzinha na unha encravada, não quer orar, quer abandonar a igreja, não quer mais nada. Ana está profundamente sofrida, chorando e vai orar. Tem gente alegre que comeu hoje, dormiu bem, está tudo bem, está empregado e não consegue orar. Ela chorou, ela está sofrida, ela está desesperada, não gera nada, não acontece nada para ela, mas ela foi orar ao Senhor. Ele está dizendo para nós, é tempo de buscar a face dEle. Não precisa chegar ao ponto de chegar como ela, entristecer-se, não, vai para a presença dEle, porque foi Ele que provocou a esterilidade dela. O texto mesmo revela. Aí no verso 16 diz assim, algo interessante: não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Olha para mim, por que ela está falando assim? Porque ela foi orar e ela estava gemendo na oração, ela não conseguia nem falar de tanta dor que ela sentia na alma, sofria, gemia, ela estava tão amargurada, que ela não conseguia talvez nem sair palavra, só gemido. Dá para medir a angústia dela? Você calcula a angústia que essa mulher está vivendo? Uma angústia que não consegue nem orar, você ainda consegue orar, ela não conseguia. Ela se angustia tanto e ela começa a balbuciar palavras a ponto do sacerdote Eli, porque você viu lá em cima no verso 11 da oração, que ela deixou o menino sob a mentoria de Eli. Apesar de Eli ser quem ele era sacerdote. Entenda uma coisa, o nosso Criador nunca deixou o planeta Terra sem sacerdote. É o povo que rejeita o sacerdote. Nunca. O primeiro sacerdote que ele pôs na humanidade foi Adão. Adão era sacerdote. Ou você acha que Abel criava ovelha para quê? Para fazer sacrifício. Ele aprendeu com quem? Com o pai. Então veja bem, nunca ficou sem sacerdote na terra. Mesmo em tempo de sequidão. O tempo de Ana era um tempo de sequidão. Era um tempo difícil. Mesmo para a humanidade era difícil. E Ana estéril, no meio da dificuldade, com tudo difícil, ainda estéril. E ela começa a orar. Como ela começa a gemer num canto e ficar amargurada, quando o sacerdote olha, pensa que ela estava doida. Essa mulher deve estar tomada ali, deve estar doida. Ela não está bem, ela deve ter embriagado, acho que bebeu. Por isso que ela está dizendo para o sacerdote, respeitosamente falando com ele, e diz assim: não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois eu estou muito triste e desesperada. Ela abriu o coração para o sacerdote. Para de novo, olha para mim. Você de casa, olha para mim. Você deve ter um pastor, você deve ter um sacerdote. Que dia você sentou com o teu sacerdote e abriu o teu coração para ele, falando a verdade e não tentando mentir? Que dia que você fez isso? Então vai fazer. Porque é bíblico, se ele põe um sacerdote na tua vida, alguém para ministrar em teu favor. Olha que Eli estava corrompido, mas era sacerdote, havia uma autoridade nos ombros deste homem. Ele era ungido como sacerdote, ele era um sacerdote, embora ele estava meio ruim no ministério, mas era o sacerdote. Não tem nada a ver a situação dele, ele tinha uma autoridade que tinha que ser honrada. E pela primeira vez essa mulher vai abrir o coração para ele. Quantas pessoas falam até que tem pastor, que tem sacerdote, que tem alguém que é em teu favor, que dá conselho, mas não busca conselho com o ímpio, mas não busca com aquele que o Senhor põe, com o profeta que o Senhor põe, não busca a pessoa que está em teu favor, para ministrar. Mas é homem como eu, é óbvio, ele não ia usar um jumento, um elefante para ministrar em teu favor, ele vai usar um homem, uma mulher, um casal, vai usar alguém, ele vai levantar alguém como eu tenho alguém sobre mim. Então eu preciso abrir meu coração ao sacerdote, ainda que esse sacerdote aqui, ele estava muito gordo, mas gordo demais, ele estava muito gordo, inchado,
com preguiça, não tinha mais visão espiritual, mas ele tinha autoridade a si mesmo. Então a situação dele é entre ele e o Criador. Ele continua tendo autoridade. Então ela busca ele, ela abriu, ela diz assim, porque ele falou, você bebeu, você está embriagado. Ele fez um julgamento errado, ele não conseguiu discernir a oração dela. E nem assim ela o desrespeitou. Ela podia falar, falou, o senhor que deve estar meio cego, está vendo que eu estou orando? Não. Ela falou assim, não julga tua serva, eu estou aqui para te servir, Eli, meu sacerdote. Eu estou aqui para te servir, como eu não sou uma mulher vadia. Eu só estava orando. Ela vai explicar, ela justifica. Hoje as pessoas falam conosco, eu falo como um pastor, às vezes faz o que bem entende e não fala, nem para justificar nada. Só vai fazendo do jeito que bem entende. Não busca ninguém, não procura ninguém, não abre o coração. Quando vai ver o sacerdote, já está afundado no fundo do poço, não tem nem que fizer uma escada de sacerdote e não tira de lá mais. Tamanho o buraco que entrou. Mas ela não, ela chega para ele e diz assim, não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Deixa eu explicar para o senhor, eu estava orando daquele jeito, assim, e até agora eu estou orando, por quê? Porque eu estou muito triste, eu estou triste demais, eu estou desesperada. Mas ela nem falou para ele do que se tratava, ela só abriu o coração e falou o estado que ela estava. Então Eli lhe disse, é Deus que disse? Não, foi Eli. Eli lhe disse, vai-te em paz. E diz aqui, vai-te na paz do Senhor, não a paz que o mundo dá, na paz que o dinheiro dá, vai-te na paz, vai-te na paz do Senhor. E que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Pensou se ele tivesse sido estúpida com Eli? Ela abriu o coração para ele, ele deu uma palavra para ela, vai-te na paz do Senhor. Ele não quis nem saber do assunto, ele falou, vai na paz, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel conceda o desejo aí do teu coração, aquilo que você pediu. Vê que ela falou com ele, ele liberou ela. A liberação da autoridade, ela está fluente, ela é do mesmo jeito. Por que o mundo está perdido? Porque a desonra é total mesmo dentro da igreja. Quando não se reconhece, o nome disso é desonra. E essa mulher, apesar de estar no estado que estava, ela honra o sacerdote dela, e ela diz isso e ele a libera, falou, vai em paz, vai na paz e que o Senhor conceda. Eu nem sei que desejo é, mas o teu estado já mostrou que é algo que você precisa muito, então que Ele conceda o desejo. Qual que era o desejo dela? Ter um filho, sair da humilhação de ser estéril, num tempo que mulher estéril era maldita. Verso 18, ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho. O que está escrito aí? Comeu, e em seu rosto não havia mais desalento. Mas espera lá, aqui está dizendo que Ana, no verso 8 diz, o marido dela, Eucana, pergunta para ela, Ana, por que você chora? Você não come? Por que você está infeliz? Imagina o rosto dessa mulher. Ela estava muito mal, mas aí ela ora, clama. Deus envia um sacerdote. Às vezes você ora, geme, e ele envia alguém. Aí você rejeita esse alguém em teu favor. Quantas vezes a gente ora buscando socorro e o Senhor vai socorrer você com outro alguém? Ele envia um sacerdote, ele envia alguém. Nesse tempo que nós estamos, nesse espalhamento da igreja obrigatório, esse espalhamento, muitos querem buscar seu próprio caminho para poder seguir o caminho. Não se segue o caminho do seu jeito, o caminho já está posto, ele tem uma maneira correta de andar por ele. Eu preciso ter um sacerdócio sobre mim, os ministérios estão em atividade, principalmente o profético e o apostólico, que são as bases, são as duas colunas que eu disse ontem. Então eu preciso estar debaixo da unção profética, da unção apostólica, eu preciso sacerdote sobre mim. Ah, mas tem tanto mau caráter. Aí você vira juiz, deixa que ele mesmo julgue. Busque alguém. Você precisa estar debaixo de um sacerdócio. E aí Ana responde, ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa.
Ela está dizendo, em outras palavras, para ele, que o Senhor continue pensando bem sobre mim, que eu encontre graça perante ti, e que pense sempre bem sobre a minha pessoa, porque eu nunca vou falar mal do Senhor. É isso que ela está falando para ele. Eu nunca vou falar por que o senhor é gordo, que o senhor não tem visão, nunca vou falar que o senhor é um sacerdote falido, nunca vou falar. É o que Ana está falando para ele. Fala que eu encontre graça na tua pessoa, e ela diz assim: encontre graça dentro de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Nunca me julgue mal, porque jamais eu falarei de ti, jamais eu vou ferir o teu chamado, o teu ministério. Aí o verso continua. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desalento, ou seja, mudou o semblante de Ana. O semblante sofrido, desesperado, amargurado, de uma estéril, de uma mulher que não gera, de uma mulher que não consegue, de uma mulher sofrida, uma mulher que precisa de milagre, uma mulher que está assim, nada está bom. Agora, depois da oração, de entrar na sala do rei, e da liberação do sacerdote, o semblante de Ana mudou. Ela mudou o semblante, Ana mudou o semblante. Eu não vou continuar lendo a história, porque se você continuar lendo, o que ocorre? Depois dessa passagem, Ana vai para casa, aí Ana tem a sua vida conjugal com seu marido e engravida de Samuel. Aí ela sai da vergonha. 23 anos envergonhada, e sai da vergonha por causa de uma oração e uma liberação que agora ela teve. Ela fez um voto também, mas não quero falar de voto hoje, eu quero falar da entrada na presença dele, entrar na presença dele em oração. E aí Ana foi liberada pelo sacerdote, e aí Ana sendo liberada, agora ela gera depois de uma liberação, e ela não gera qualquer um, ela gera Samuel. Samuel é o profeta que vai ungir Davi. Davi é aquele que na sua linhagem vai vir Cristo, e de Cristo vem a mim e vem você. Então Ana é uma figura importantíssima na história cristã, na história da igreja e na história das escrituras, porque ela gera esse homem, ela vai gerar Samuel, ela gera e dá. Quando ela leva Samuel para o templo, porque se consagrou, entrega, não pode mais ficar com ele, depois disso ela tem alguns filhos a mais. Eu não me lembro se tem 4, 5 filhos a mais. Aí abre a madre, agora vai ter filha, vai ser alegre, agora vai se alegrar mesmo, vai ter muito filho. E ela deixa de ser estéril. E as bênçãos, ou seja, se ela vai gerar Samuel, agora ela começa a ser uma geradora de muitas bênçãos. Então, quando a madre é aberta, as bênçãos são geradas. Você percebeu que quando começa a acontecer uma bênção na sua vida, aquilo parece que vem um monte, porque abre, escancara, se abre. Então, dessa vez é aberta as bênçãos sobre a vida de Ana, e o rosto dela agora não é mais o mesmo, e Ana gera. Quando ela gera e desmama, aí ela leva para o templo. Quando leva para o templo, aí faz a oração que a gente leu no início. Aí lá no início ela vai fazer a oração que ela fez no início. Ela exulta no Senhor, no verso 1 do capítulo 2, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, porque tirou humilhação. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois eu me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como tu. Agora ela é outra mulher. Ou seja, quando entra na presença dele, você é uma outra igreja. A igreja que ora é outra igreja. Uma igreja que tem intimidade com ele, que ora, que busca a face dele, é outra igreja. É uma igreja com um semblante que não é mais aquele mesmo, porque agora o semblante dela mudou. Ela comeu, seguiu o seu caminho, o seu rosto já não havia mais desalento, não tinha mais desânimo, tristeza. Hoje o Senhor está te convidando a estar na presença dele, para que ele arranque a tristeza do teu coração. Ele quer arrancar a tristeza do teu coração. Ele quer liberar para que você volte a gerar, você volte a orar, volte a produzir, volte a ser uma pessoa produtiva dentro do reino. Ele te deu habilidade, capacidade de produção, de produtividade no reino. Ele nos deu. E há quanto tempo você não consegue gerar, talvez? Gerar uma vida, gerar uma bênção, gerar um conselho, gerar um momento de oração, gerar um tempo de comunhão. Há quanto tempo você não consegue? Talvez ter esse sorriso, esse rosto mudado.
Há quanto tempo você vive perguntando para si mesmo por que você está vivo? Há quanto tempo você vive perguntando para si mesmo o que é que você faz da vida? Há quanto tempo talvez você tenha vivido assim? Há quanto tempo você aí de casa tem vivido assim? Semblante caído, injuriado, não tem o que fazer. Ele está te convidando e convidando você, entra na minha presença. Busca a minha face e entra na minha presença, porque quando entrou, ela entrou na presença do rei. Por isso que é mulheres presentes na presença do rei. Quando ela entrou na presença dele, tudo mudou. Amém? Embora você nesse exato momento agora, você não está orando, mas eu deixo te dizer, você já está na presença dele. Você não está na presença dele agora, você está na presença dele quando você decidiu ir onde tem 2 ou 3 reunidos por causa do nome dele. Quando você tomou essa decisão, você já está na presença dele. Então o que está faltando? Você já está na presença dele. No caso dela, ela chegou a fazer um voto. Mas nesse tempo de hoje, ainda que não faça voto, porque Cristo está presente, e você dá a tua presença de presente para Ele. Quando você dá a tua presença de presente para Ele, por causa da presença dEle, enche-me de presente. Encheu ela de presente, essa mulher foi presenteada. Ô Sérgio, pergunta para mim o que está faltando. Pergunta aí, o que está faltando? Nada. A tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença está na presença dEle, nós estamos na presença dEle. Ponto. Existe um sacerdote, posso não estar gordo igual Eli, né? Está um pouquinho assim, mas eu tenho um peso nos ombros. Você tem uma profeta também em teu favor. Mesmo que a gente fique talvez equivocado em algumas coisas, como ser humano falha, mas há um peso no ombro. E se você está na presença dele, e ele está presente, ele se agrada da tua presença na presença dele, só falta o Eli liberar. Então levanta a tua mão, porque o Eli da vez vai liberar. Eu quero liberar sobre a tua vida, eu quero liberar sobre a tua história, eu quero liberar abaixo agora, quebrado, abaixo toda a esterilidade, seja levantado na terra um tempo de fertilidade, um tempo do qual você vai produzir, as bênçãos vão ser geradas em teu favor, onde você vai poder mudar a geografia, mudar a história, mudar o histórico, vai poder mudar toda a história de humilhação, e agora sendo transformada num período de exaltação, a ponto de você regozijar e explodir numa oração como Ana, exultando de alegria, e vendo os inimigos virando cinza, e vendo quem estava nas cinzas, ele ressuscitando e trazendo vida, porque Ele é quem é. Você está descobrindo quem Ele é, e debaixo dessa unção, dessa palavra, eu te libero para que Ele faça cumprir na tua vida a vontade dEle. Eu te libero para que os desejos do teu coração sejam cumpridos, porque o Deus de Israel está de pé. Aquele que era, que é e que há de vir continua sendo quem é, e Ele continua mantendo o princípio, e dentro desse princípio seja liberado em nome de Cristo, abaixo e para fora toda a esterilidade da tua vida, e possa produzir no corpo, na alma, no espírito. A alma abatida se transforme num sorriso, a alma abatida, o semblante caído se torne num semblante iluminado pela luz de Cristo. Assim eu declaro sobre você, igreja, assim eu declaro sobre ti que está longe aí na live, assim eu declaro sobre cada um, como assim diz a palavra, seja dita em teu favor, que a bênção seja sobre ti, aquela que acrescenta vida, nunca vai acrescentar dores, mas vida e vida em abundância. Assim seja, para a glória de Cristo e em Cristo. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque fechou-se o tempo. Então há uma igreja, existe uma Ana, existe uma igreja que vai para a presença, que já chorou muito, que já lamentou muito, que gemeu muito, mas aí quando chega na presença dele, ele providencia alguém para liberar. Quando eu li essa palavra, eu entendi que ele disse para mim, falou, então agora você tem que liberar, você libera. Não julga, porque ele julgou o jeito dela orar. Ele achou que ela estava embriagada no templo. Ele falou, não faça isso, você não está igual a Eli. Você tem o Espírito dentro de você, ele não tinha. Então não julgue, apenas libere. Só libera, só libera, só libera. Então está liberado. Seja liberado debaixo da bênção dele, liberado debaixo dessa palavra. Por quê? Por causa do texto que eu li no primeiro culto, vou repetir ele agora. Esse mesmo texto eu tenho que repetir porque ele está dentro do contexto. Provérbios capítulo 18, verso 21. A língua
ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Porque se eu usar mal a língua, eu gero morte, mas se eu usar bem a língua, eu gero vida. E eu decidi usar ela para gerar vida. É uma decisão que eu tomei de gerar vida com a língua que Ele me deu. E eu gero vida pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Você não vai ouvir má notícia da minha boca. Eu dou boa notícia. Eu dou boa notícia. São boas notícias. O Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então o Evangelho da boa nova, da boa notícia, usa a minha língua. Porque ele diz, os que a usam habilmente serão recompensados. Porque tem quem usa sem habilidade. Usa para amaldiçoar, usa para reclamar, usa para concordar com o mal. Escuta um jornal falando uma desgraça e a língua sua fala assim, é mesmo. Isso é usar a língua para concordar com a desgraça. Você ouve uma desgraça e fala, o meu Redentor vive, Ele está de pé na terra. Não é assim não, Ele pode reverter isso, Ele vai mudar. Uma família lá não sei aonde, não importa que você nunca vai nem ver essa família. Você ouviu, você fala, Senhor, entra com provisão, socorre aquele povo. O que o Senhor fez para mim, faz para aquele povo. Começa a liberar, usa a tua língua como uma espada aguda para abençoar. Você vai ver que começa a mudar o ciclo da vida de muita gente por causa da tua língua. Porque a língua, diz o texto, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, minha e a do outro. Eu me mato com a minha própria língua e eu dou um jeito de matar alguém com a língua. A língua mata mais do que tiro de canhão. Então eu tenho que entender que a mesma língua que tem poder de matar, ele diz, mas ela também tem poder de vida. Então usa para que você tenha vida através da sua língua e com a sua língua você dê vida para aqueles que precisam viver. Amém? Está entendido isso aqui? Ficou claro para vocês? O que Ana passa, mas o segredo está que Ana entrou na presença dele. Quando ela entrou na presença dele, ela orou, ela chorou, mas ela orou. Ele providenciou alguém. Talvez você tenha passado tempos difíceis, tenha até orado, mas hoje Ele te trouxe e providenciou a minha humilde vida, para liberar na tua, assim como Ele liberou na vida de Ana. Hoje eu estou liberando para todos aqueles que estão aqui, estão na live, todos vocês, estou liberando pelo poder da palavra, não porque eu sou bom, o bom é Ele, e Ele que é bom tem uma palavra boa para todos nós. Qual? A palavra de liberação, palavra de geração, palavra que possa fazer você gerar novamente. No caso dela, nunca tinha gerado. Muitos hoje já gerou e não gera mais, e outros nunca geraram. Não consegue gerar bênção. Ele ora por uma causa, ora por um curso, ora por um ministério, nada acontece, vai vivendo assim numa tristeza. A esterilidade hoje foi derrubada, e Ele está trazendo uma fertilidade espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, uma fertilidade espiritual, da qual você pode gerar com isso bênção sem medida, porque Ele é aquele que abençoa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Qual é a bênção que enriquece e não acrescenta dores? A do Senhor. Então é a dele que está liberando hoje, para que você enriqueça e não tenha dores acrescentadas. O versículo original diz assim, a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta as dores de um dia fadigante de trabalho. Esse é o texto original. Em outras palavras, a bênção do Senhor te enriquece sem que você faça nada, sem uma fadiga. Não, Ele te enriquece porque Ele quer, Ele é quem é. Ela não fez nada, só orou, chorou e foi na hora certa, para a pessoa certa. Ela foi em duas pessoas corretas, na presença do rei, e ela entendeu, ela respeitou humildemente o sacerdote que ele providenciou sobre ela. O resultado foi uma Ana que gerou tudo o que gerou. Gerou Samuel, gerou vários filhos depois, foi feliz, mudou o semblante. E aí ela faz aquela oração explosiva. Ninguém tinha tanta autoridade nessa hora de falar o que ela diz na oração. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. É o Senhor que faz descer ao Seol, descer para a sepultura, e da morte o Senhor também resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. O Senhor humilha, o Senhor exalta. Ela falou isso com muita autoridade, porque ela estava vivendo isso. Então nós vamos ter muita autoridade na nossa oração. Por quê? Porque tudo isso Ele já fez. Hoje Ele já fez.
Já já você vai ver o que ele já fez. Porque se hoje está sendo liberado é porque ele já fez. Ele não dá uma palavra do que ele vai fazer. Eu sempre falo isso e acho que vou repetir de novo. Ele não nos revela nada que ele ainda vai fazer. Se ele está falando é porque já fez. Ele nunca vai correr o risco de te falar algo que ele ainda vai fazer. Se ele está te falando que hoje você vira uma pessoa que não é mais estéril, que vai começar a gerar bênçãos, vai ter um histórico diferente e que o semblante vai mudar, se ele está falando assim, você tem que entender que se ele fala assim, isso já está feito. Senão ele não falava. Ele não fala o que não fez, ele só fala para nós o que ele já fez. Porque se ele falar tem que fazer, então ele prefere fazer o quê? Ele faz e fala. Então quando fala já está pronto. Quando a palavra diz já está pronto. Ana gerou, você vai gerar. Ana ficou feliz, mudou o semblante, você vai mudar e vai ser feliz também. Por quê? Porque assim ele quer. Como eu sei que ele quer? Pela palavra. Eu não sei por mim, eu sei pela palavra. A palavra revelada é que dita a regra do que ele está fazendo. A palavra revelada hoje está dizendo isso, entra na presença do rei. Mulheres presentes na presença do rei. Mulheres representam a igreja. Igreja presentes na presença do rei. E o rei no primeiro culto estendeu o cetro, no segundo culto ele providencia alguém. Lá tinha um rei para estender o cetro, aqui tem um sacerdote para liberar. Sempre ele usa alguém para favorecer outro alguém, que entra na presença dele. Então hoje você vai sair daqui favorecido, favorecida. Como igreja você sai favorecido. Porque ele assim está fazendo. Eu só preciso entrar na presença dele, não descartar jamais. Não lança fora todas as oportunidades de estar com ele. Não lance fora. Há um decreto por aí, a gente tem que diminuir as pessoas, mas aí a gente aumenta os cultos. Não tem problema. Então quando você der teu nome, venha mesmo, faça tudo certinho, porque tem pessoas que queriam estar aqui hoje, nessa hora aqui, e não pôde. Não deu porque já tinha dado a cota. Então honre o espaço que te foi dado, porque isso não é um espaço, é uma oportunidade. Tem alguém que queria estar e deve estar na live. E só porque você está na live e queria estar aqui, a bênção para você é dobrada. Amém? Pega aí. Pega aí. Fica o dobro para você. O dobro. Você queria estar aqui? O Pai sabe teu coração que você queria muito estar aqui. Então pega o dobro da bênção sobre a tua vida. Amém, irmãos?